Eu tinha uma cliente que ela não conseguia tomar o floral, de tanto que ela era sensível, ela tinha muitas questões. Então a gente fez um combinado, aceitamos o seu tempo. Ela tomava uma borrifada. Jura, ela tomava uma borrifada por... E já era muito para ela. E ela falou, não, assim eu tô me sentindo bem. Então, perfeito, vamos. Né? Então teve todo um processo também muito legal, que durou um tempo maior. Não foi 15 dias, mas aconteceu. E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um Alquimicast, o podcast alquímico do Joel Aleixo e de todos aqueles que estão nos assistindo, de todos aqueles que estão participando e do mundo, alquimia para o mundo. E eu fico feliz todas as vezes que eu estou aqui entrevistando e aqui dialogando e conversando, papos alquímicos com alquimistas que literalmente, praticamente, levam alquimia para o mundo. Eu fico super feliz, né? Porque eu sou um dono de laboratório de alquimia, eu produzo plantas, eu produzo flores numa propriedade particular nossa, e dessa produção vai para o nosso laboratório produzir as alquimias florais. E o que me deixa orgulhoso nesse mundo todo alquímico que eu vivo são as pessoas que acreditam nesse projeto, aprendem alquimia na Escola de Alquimia Joel Aleixo e levam alquimia para o mundo. Então é com esse povo que eu gosto de conversar, é com esse povo que eu gosto de dialogar, porque com eles eu aprendo o que é alquimia na prática. Isso é fundamental, principalmente para você que está nos assistindo. Então, sejam bem-vindos a mais um Alquimicast, o podcast da Alquimia Floral, e espero que vocês aproveitem. Hoje eu estou com uma pessoa muito especial, que é a Vânia. Durante muito tempo eu não sabia chamar você pelo seu nome, né? Eu só chamava de Vânia Maravilha, não é? Então era a Vânia Maravilha. Todo mundo se perguntasse, cadê a Vaninha, a Vanoca? Ninguém sabia quem era. Mas quando falava, cadê a Vânia Maravilha, todo mundo sabia. Era eu. Quem era. E durante esses anos, há muitos anos, né, que eu te conheço, eu sempre te chamei Vânia Maravilha e eu sempre tive uma curiosidade, mas eu nunca perguntei. Opa! Então vou aproveitar hoje, né? Diga. E eu vou matar essa curiosidade. Por que o nome Vânia Maravilha? De onde nasceu essa maravilha? Então, eu comecei a fazer trabalhos para a empresa e o meu escritório de design, porque eu sou uma alquimista que se formou em arquitetura, que trabalhava com design gráfico e que se desenvolveu como alquimista, e hoje eu posso dizer que eu sou uma alquimista. Então, na época que eu prestava serviços para a empresa Joel Aleixo, o meu escritório se chamava Maravilha Design. Então, a Jaque, as meninas que trabalhavam lá, começaram a me chamar de Vânia Maravilha, Maravilha Design. E era isso. O nome do meu escritório, Maravilha Design. Nossa, eu não sabia disso. Você achou só Tu que vê, é? né? É, porque eu via sempre ele chamando Vânia Maravilha, chama a Vânia Maravilha, isso é com a Vânia Maravilha. Pois e eu ficava, é. por que essa mulher botou O que ela tem? botou esse nome de Maravilha? Eu queria entender, hein? Hoje eu estou entendendo, né? Era isso. Agora, tem Mas coisa... meu nome é Vânia Vieira. Vânia Hoje Vieira. me apresento como Vânia Vieira. Vieira é português, né? É. É de origem portuguesa, Sim, né? do meu avô. Ô, Vânia, me fala uma coisa. Você falou que era design gráfico. Isso, era isso que eu fazia. Trabalhava na área de arquitetura. Sim. E o que isso tem a ver com alquimia? Qual foi o momento que a Vânia Maravilha ela deixa de ser um designer, né, para ser uma alquimista? Conta, porque... Como foi a virada, né? Porque uma coisa que eu participei, né, ativamente do processo, mas eu não sabia, eu não conheço esse processo. Eu participei, mas assim, eu não parei para pensar. Para assim, perguntar. para perguntar. Olha, eu conheci a alquimia com a minha terapeuta
Vivian, querida, né, que você também conhece. Por quê? Porque quando eu tive o meu filho, o primeiro filho, eu me sentia assim fora do mundo. Tipo, quem sou eu? Agora eu sou mãe e não tenho vontade de voltar a trabalhar. Eu fiquei tomada por essa questão maternidade. E conheci a Vivian na yoga para gestantes. E a Vivian falou: vem aqui tomar floral, eu te atendo. E, para mim, Joel, a primeira gota parece que me fez assim... Que interessante. Sabe, assim, tomei floral, a primeira dose, já me senti mais equilibrada, mais tranquila. Então fez um efeito imediato em você. Muito. E aí a Vivian foi me tratando, a gente ficou um bom tempo juntas, e um dia ela chegou para mim e falou assim: o seu mapa tem tudo a ver com alquimia, eu acho que você podia experimentar. Vai lá fazer um curso do Joel, né? Vai ter agora esse fim de semana. Aquele jeitinho Vivian, Sim. Vá lá. E não volte sem um kit Sim, na mão. É bem assim, o jeitinho dela é essa não volte sem coisa um kit na mão. fina, educado. Aí eu fui, e eu lembro que você me chamou para um exemplo. Você, levanta, vai lá na lousa, você vai escolher aqui 3 flores e a gente vai fazer juntos o seu floral. E aí a primeira flor que eu tirei, crisântemo, para quem tem dons de cura. Se eu tinha alguma dúvida, que eu tinha uma conexão com esse trabalho, ali na primeira flor que eu tirei... Se dissipou ali. Você riu. Você falou: mas você faz o quê? Eu falei: eu sou designer. Esse crisântemo aqui. Então, foi assim. A partir daí, isso foi em 2000. Já faz bastante tempo. E aí, a partir daí, Nossa, as 25 coisas... anos. Foi. Aí eu comecei a trabalhar mais efetivamente em 2008, que aí eu tinha uma sala, já comecei a atender mais. No começo, atende família, amigos, né? E aí as coisas foram acontecendo. A alquimia foi tomando espaço, o design foi diminuindo. Foi muito orgânico essa passagem, né? E eu acho que até por isso, Joel, um tipo de cliente que eu atraio muito são pessoas em transição de carreira. Nossa, que coisa. Porque eu tenho essa experiência, né? Então, quando eu ouço a pessoa falar das inseguranças dela, das questões que ela está enfrentando, eu me identifico super, sabe? Eu converso com uma pessoa de um lugar que ela sabe que eu entendo o que ela está falando. Então... Porque você viveu aquilo, né? Exato. Aquela também é sua história. Você acredita que um paciente, um cliente, quando ele vai buscar um alquimista, você acredita que qualquer um que está no seu caminho, você carrega um pedacinho dele? Eu acredito. Alguns mais, alguns menos. Porque tem cliente que chega e vai. E tem cliente que fica, né? E você acompanha aquele cliente durante um tempo. Eu acho que a gente também precisa de muito desapego para entender que chegou aquele ponto em que a pessoa vai andar com as próprias pernas, ou que a pessoa chegou, você super se identificou, mas ela, por algum motivo, foi. Não dá seguimento. Não dá seguimento, dá uma certa frustração, mas, ao mesmo tempo, você fala: não, é o caminho dela, eu estou aqui, se ela precisar, ela volta, né? Então, mas eu acredito super. As questões, né, tipo essa de transição de carreira, são muitas pessoas que acabam, sem saber dessa minha história de vida, acabam chegando com essa questão. Ou eu vejo muito também que eu atraio muito a questão relacionamento. Mulheres que estão presas em algum tipo de relacionamento ou que não conseguem se relacionar e acabam vindo para mim e as coisas começam a ser trabalhadas. Dentro das ferramentas que você usa, o que é que você mais usa? Eu uso de tudo. De tudo um pouco. Você ouve isso de bastante gente, mas a minha paixão é a astrologia. Vitriol, John Dee, Corpos Celestes e o Zodiacal. Olhar o mapa. O que faz um vitriol? Vitriol é a coisa mais incrível. Quem está ouvindo a gente e vendo a gente nem sabe o que a gente está falando aqui. É interessante, né? Ouvir assim, sob o teu ponto de vista, porque eu sou um produtor, você é aquele que pratica, que leva o que eu produzo para o campo. Como é que você vê o vitriol? Olha, o vitriol é um floral que ele tem um campo de atuação muito ampliado.
Então, você vê que a pessoa que toma um vitriol, ela começa a atrair situações para ela que tem a ver com aquele ponto focal que a gente está trabalhando. Então, eu acho que ele movimenta muito a vida da pessoa. É um floral astrológico, mas que ele emite ondas e atrai situações que trazem mais consciência dentro daquele quadro que a gente está trabalhando ou que a pessoa quer ganhar mais experiência. É muito interessante. Eu gostei desse emite onda e atrai vibrações. Atrai situações práticas mesmo. Você vê a pessoa se deparando com situações que ela é obrigada a rever seus conceitos, a trabalhar aquilo de outra maneira, e ela evolui. Então, é quebrando paradigma, é isso? Totalmente, E eu vejo muito essa questão do mapa, né? Na leitura de mapa, fica claro que muitos padrões que a pessoa entende que ela é assim porque o pai tratou assado, é assim porque teve tal experiência na infância ou na adolescência, estão lá no mapa dela. Ela nasceu com aquilo. Então, eu acho que isso dá uma liberdade, uma libertação muito grande, porque a pessoa começa a se responsabilizar por coisas que antes ela botava na conta do pai, da mãe, do trabalho. Então, eu acho que é um tipo de trabalho floral, alquímico, que leva a pessoa a um novo patamar de vida. Assim. Ela começa a se desenvolver muito... se empoderar, eu acho que essa palavra é um pouco assim, mas acho que dá para usar quebrar isso. os paradigmas. Ela traz para si a capacidade de mudar a situação dela. As crenças. Então, eu acho que legal. é o que mais me encanta dentro da alquimia, essa coisa astrológica, zodiacal. Muito legal. É muito legal. E me diz uma coisa, ainda dentro desse padrão, né, dessa coisa de você usar o vitriol. Não tem idade para isso, ou tem? Não, eu acho que não. Eu já tratei criança com vitriol, porque... Por que você... Fala para mim, você tratou uma criança com vitriol para quê? O quê? Qual era o problema que aquela criança tinha e você achou que o melhor caminho seria o uso do vitriol? Assim, eu acho que eu nunca entro na astrologia sem antes fazer as limpezas das serpentes, que eu acho importante tirar o que não é da pessoa da frente para poder tratar a pessoa. Estruturar a ancestralidade. Tira o que é da mãe, tira o que é do pai, sobra a pessoa. Né? Então, por exemplo, uma criança com problemas de fala. Então, a criança gaguejava, tinha questões. Aí a gente trabalha serpente, trabalha o pai, já melhorou. Para quem não sabe o que é serpente... sim, a energia e os chakras... os centros do corpo ligados ao pai, os centros do corpo ligados à mãe, e que trazem informações que vêm dessa ancestralidade, né, do pai e da mãe. DNA, educação familiar, traumas intrauterinos, né, tudo que acontece. Você tira isso do meio do caminho. Primeiro, sempre. Eu gostei muito desse raciocínio, né, porque muita gente vai buscar um alquimista, vai buscar um terapeuta, vai buscar um psiquiatra, vai buscar um psicólogo. Ele leva muito essa questão ancestral, né? E ele leva muito essa questão também educacional. A pessoa está sendo educada para aquilo. E assim, disso aqui não se faz terapia, né? É verdade. Né? Isso aqui é uma coisa que não interessa. A terapia pertence ao ser. É isso que você está dizendo. Exatamente. Eu estou entendendo que a sua preocupação é essa, né? É focar em cima do ser, tirar aquilo que não interessa dentro do consultório, do laboratório. Que não é dele. Que não pertence a ele. Ou que não colabora. E aí, aonde você vai? Você vai buscar o quê nesse ser? Particularmente, aí eu fiquei interessado que você falou uma criança. Eu tratei uma criança com vitriol. Então, a gente... trabalhando o pai, que tem a ver com chakra laríngeo, tem a ver com fala, já melhorou. Mas no mapa da criança tinha um desafio grande ali, na comunicação. Aí, trabalhando esse vitriol, a criança foi se desenvolvendo, começou a falar melhor, teve a alta da fono. Nossa, que incrível. Teve a alta da fono. Hoje é uma pessoa que ainda tem um pouco de comprometimento por conta de fisiologia mesmo. Sim. Né? Mas aquela dificuldade de expressão
foi Acabou. ficando para trás. Nossa, né? que legal. Muito legal. E assim, a mãe, né, falando, olha, ele teve alta da fono. Nossa, que coisa. Né? Incrível, assim. E sendo que parecia uma coisa que ia se prolongar um longo tempo. É uma coisa incrível, né? Porque eu tenho eu gostava muito de tomar vinho. Eu gostava. Eu gosto ainda. E eu estava passando por um momento assim bem desafiador na minha vida, que foi na minha primeira separação. Nossa, eu estava acabado, né? Minhas filhas tinham 15, 16 anos, Paloma e a Tainã, hoje tem 32, né, e 29. E aí eu estava assim acabado. E aí eu passei mal, fui num médico e ele me deu lá um receituário. Eu fui na farmácia e perguntei o preço dos remédios. E aí a farmacêutica falou, é R$1.050. Eu falei, nossa, mas imagina, isso há 17, 18 anos atrás. Eu falei, mas espera aí, R$1.050? O ascendente touro. E assim, ó, R$750, o senhor vai ter que gastar todo mês. Porque esses aqui, o senhor vai tomar por um tempo. Mas esses aqui são para o resto da vida. Falei, tá bom, eu não vou levar agora, mas depois eu volto aqui. Na volta a gente compra. E eu parei num lugar que eu sempre parava para tomar vinho. E veio o garçom e disse, o senhor quer um vinho, né? Tem um vinho muito bom aí. Eu disse, olha, você tem algum vinho que custe R$1.050? Ele falou, não, tem um pouco mais caro. Mas para o senhor eu faço um desconto. Aí eu disse, tome o dinheiro. Comprei um vinho, tomei. A Jaque estava assim na época, né, que eu estava com a Jaque. Ela falou, ai, João, você é muito doido. Eu digo, eu não vou tomar, eu vou tomar vinho. Não vou tomar remédio. Meu remédio é o vinho. Pode ser que não seja para algumas pessoas, mas para mim é. E eu tomei o vinho, acho que foi a melhor coisa que eu fiz na vida, né? Mas eu não quero falar disso, eu quero falar do cara que me atendeu. Do garçom que me atendeu. E eu achava ele engraçado, porque toda vez que ele vinha, ele era bem gordinho. Bem gordinho, eu estou sendo bonzinho com ele, entendeu? Porque ele era muito obeso. Então, quando ele olhava para mim, ele ficava se ajeitando, e ele ajeitava assim a gola da camisa. Bem fofinho. E ele não conseguia abotoar Eu dizia, homem, pelo amor de Deus, emagrece para tu conseguir abotoar o paletó. E quando foi no outro dia, eu fui de novo com a Jaque lá, e ele não estava mais. Aí eu soube depois que ele tinha ido para o Piauí, e está lá até hoje. E a mulher abandonou, porque quando ela teve o filho, nasceu um filho com problema, né? E ele criou esse menino. Eu perdi totalmente o contato com esse rapaz, não sabia onde ele estava, e 15 anos depois, ele foi no Instagram, esse filho já com 15 anos de idade, foi abandonado pela mãe e ele cuida com a avó, com a mãe dele. E aí foi uma coisa incrível, né? O encontro foi, nossa, mas o que você está fazendo aí, não sei o quê. Aí comecei a seguir ele e a página dele é pai de autista. E aí eu comecei a olhar o filho dele, né? Assim, tem algumas fotografias, por exemplo, a avó carregando o menino assim com a cabeça pendendo, babando, um autismo, grau alto, né, de autismo. E ele estava desesperado, porque a escola chamou ele e falou, ó, não tem como a gente ficar com ele aqui, porque não tem estrutura. Ele precisa de um enfermeiro, uma enfermeira o tempo todo. E aí ele tentou entrar na justiça, mas não adiantou, né? Uma cidadezinha pequena, pobre. Ele levou o menino de volta para casa. Eu falei para ele, meu amigo querido, eu sou um alquimista, eu posso te ajudar. E eu dei vitriol para esse menino. Eu dei vitriol direto para ele. E foi incrível. Olha, 1 ano depois, esse menino já era o melhor aluno da sala de aula dele. Quanto tempo depois? 1 ano. 1 ano. Ele era o melhor aluno. 1 ano depois, ele jogava futebol. Ele era apaixonado, mas ele não jogava. E ele era apaixonado pelo futebol. Ele já jogava futebol. É muito apaixonante, né? E ele depois começou a me mandar vídeo dele brincando no carnaval com o avô, no meio da rua brincando com criança. Como se fosse assim, uma criança normal. Bom, para mim é normal, para nós é normal. Sim, né? claro.
E eu fico vendo essa alegria que é tratar criança, né? Sim. Tratar adolescente. Sim. Principalmente essa turma que hoje está muito perdida aí, né? Mas você sabe que no episódio passado você estava falando da proporção de homens e mulheres que curtem Sim. lá os posts no Instagram. Eu fui lá olhar o meu, né? E tem 30% de homens, em média, que curte lá as minhas postagens e tal. Então, eu vejo que também tem uma geração nova, de jovens, mais Sim. livres, assim, e menos presos, sabe? Eu sinto que tem uma geração de homens mais conectados com o Livre, né, espírito, também, né? mais conectados com a própria Você realização. sente isso em consultório? Eu sinto, eu vejo. Você sente uma mudança, assim, por exemplo, quando a gente começou a trabalhar junto 20 anos atrás, e 20 anos depois, o que é que você tem para contar? Eu acho que essa pergunta é difícil, porque é muita coisa, né, que acontece. Mas eu vejo que hoje tem essa juventude interessada nas coisas do espírito, interessadas em autorrealização, menos presas em conceitos de tem que ganhar dinheiro, tem que fazer o que o meu pai quer, sabe? Esse tipo de coisa. Mas tem de tudo. Tem também as pessoas que ainda estão presas, que ainda estão patinando, enfim. Eu acho que o que eu acho interessante é isso. Eu acho que é mais gente hoje procurando se libertar de amarras e percebendo que tem algo mais, buscando esse algo mais. Não sei se isso é diferente de 20 anos, mas eu acho que é um pouco. Acho que tem mais gente procurando isso. Hoje você percebe uma busca interior maior. Isso, isso? E assim, se permitindo essa busca, porque muita gente sentia essa ânsia de buscar algo mais, mas eu tenho que ficar aqui. Não, mas eu preciso trabalhar numa coisa que me dê segurança, entendeu? E acho que com essa mudança global das pessoas tirando um pouco essa segurança do emprego, do empregão, né? Eu acho que as pessoas estão mais soltas para buscar isso, com menos sofrimento interno, assim, Sim. né? De se libertar, de se abrir para isso. Em algum momento aqui que a gente estava batendo um papo, você estava falando que... Você estava contando aí que você atrai um tipo de paciente que é... Sim, de aquele que está em transição. transição de carreira. De Quando busca. a gente fala transição de carreira, a gente está falando de muita coisa, né? Sim. É muita transição e muita carreira. O que é que mais te chama a atenção nessa transição em carreira? O que as pessoas estão buscando? Então, eu acho que é esse prazer de realizar algo, sabe? A pessoa está... Assim, vou te dar um exemplo. Eu, já faz bastante tempo, eu atendi essa moça que ela tinha 2 formações. Ela era psicóloga e trabalhava com marketing na empresa da família. Então, ela era psicóloga aos sábados, na folga dela. E aí ela foi lá, assim, muito também... Ela era bem cética, assim, bem técnica Sim. no que ela fazia. E alguém tinha falado de mapa, e ela falou, mas eu não sei o que é isso. Eu falei, não, vem cá, te mostro como é que é. Vamos fazer seu mapa. E a gente fez o mapa dela era, tipo, cura, sabe? Sensibilidade, intuição, trabalho de cura. E eu falei, isso mexe... você sempre fala, né, que o alquimista ele pode não ter nada na mão dele, mas a palavra do alquimista tem uma força, né? O poder do verbo, né? O poder do verbo. E aí ela ficou muito mexida com essa leitura do mapa. E eu nunca deixo a pessoa sair de lá sem um floral. Então, acabou a leitura do mapa, acabou o tarô, toma seu floral. E 15 dias depois ela mandou uma mensagem, Vânia, preciso te contar uma coisa. Faz 15 dias que eu pedi demissão para o meu pai, 15 dias que eu abri meu consultório e eu estou com a minha agenda cheia. Isso com um floral. Floral do momento, mas era a consciência do mapa e o floral. Assim, Você saiu destravando tudo. Pois é. Com essa consciência de qual foi a proposta que ela chegou aqui, nesse plano, e um floral para dar uma flor, né? Aquela forcinha, aquele combustível, assim. Nossa, é muito impressionante isso. Não né? é? Então, eu acho que as pessoas buscam isso. Eu acho que, de alguma forma, no fundo, a pessoa sabe o que ela quer. Mas tem tantas camadas de tem que,
não posso isso, de autocrítica, de sensação de menos-valia, isso não é para mim, né? Então, quando você vai tirando essas camadas, a pessoa olha e fala, não, é verdade, eu quero isso aqui. E aí ela vai, né? Hoje, literalmente, eu não consigo me relacionar com uma pessoa que tem alguma dificuldade, entendeu? Com esse tipo de dificuldade. De saber quem é. E de ficar colocando um muro na frente do caminho, sabe? Sim. Colocando uma dificuldade, Eu não consigo mais me relacionar com gente assim. Mas hoje tem eu tenho uma bastante dificuldade. gente. E tem é impressionante que a pessoa não vive a experiência porque ela acha que a experiência não vai ser legal para ela. Mas espera aí, ela não viveu ainda a experiência. Pois é. Então como é que ela pode achar que aquilo não vai ser legal para ela? É baseado em quê? E às vezes é baseado em nada. Mas muitas vezes é baseado em conceitos, que a família... Isso pode, isso não pode, se misturando ali com... Acreditando em alguma crítica, né? Tipo, nossa, isso não é para você. Isso é horrível. E uma coisa, Vânia, assim, dentro da tua experiência laboratorial, né, dentro desse público que tenta mudar, mas ela não consegue. E aí você dá uma alquimia floral. Em 15 dias a mulher está atendendo. Com a agenda cheia. Né? Com a agenda cheia. O que você acha? Que fenômeno é esse? Assim, parece que existe aí um grande envolvimento do tempo e espaço. Né? Parece que a coisa que se abriu, ela venceu o tempo e o espaço. E num espaço e num tempo recorde, a pessoa deu a grande virada. A mudança aconteceu. E isso acontece com todo mundo ou algumas pessoas são mais lerdas? Eu acho que cada pessoa tem o seu ritmo, né? Então, eu acho que cabe ao alquimista receber a pessoa, entender quem é aquela pessoa, que tem pessoas que você dá um pequeno empurrãozinho, ela já traz essa caminhada. E tem gente que você fica lá, empurra, sopra e a pessoa vai mais lenta, né? Isso vale também para o corpo físico, né? Também. Eu tinha uma cliente que ela não conseguia tomar o floral, de tanto que ela era sensível, ela tinha muitas questões. Então, a gente fez um combinado, aceitamos o seu tempo. Ela tomava uma borrifada Jura, ela tomava uma borrifada por... E já era muito para ela. E ela falou, não, assim eu estou me sentindo bem. Então, perfeito, vamos. Né? Então, teve todo um processo também muito legal, que durou um tempo maior. Não foi 15 dias, mas aconteceu. Então, tá ótimo, é o tempo daquela pessoa. Né? Eu sempre faço essa pergunta aqui nos entrevistados aqui no AlquimiCast. Qual foi, na tua experiência de atendimento, um grande desafio? Olha, assim, eu acho que os desafios grandes, eles têm, assim, casos importantes e tem desafios que pegam a gente, assim, as nossas dificuldades. Então, quando você fala isso, eu lembro de um moço que eu atendi, era um mocinho, que ele ficava muito bravo. Ele vinha assim no dia, tomava um floral, chegava lá e falou, não mudou nada, eu não gostei. Eu já ouvi muito isso. Ele vinha brigando, e aí ele falava, qual é o próximo? Aí a gente fazia um outro floral. Mas ele queria o próximo. Entregava para ele e falava, gente, esse moço nunca mais vai voltar. Aí, mês seguinte, estava ele lá, vamos marcar um horário... Sabe? E ele foi indo e fazia. E não funcionava. Não funcionava, entendeu? Tipo assim, não estou sentindo nada. É um caso engraçado, né? Isso, para mim, foi desafiador, porque ele era bem sulfúrico, né? Então, tá testando você, né? Exatamente. Então, eu falava, gente, em outros tempos, eu saía daqui ganindo com esse moço, falando alto, sendo combativo. Combativo. Assim, parecia que ele queria me bater, realmente, queria jogar o vidro na minha cara. Nesse nível. Nesse nível. Mas ele voltava. Então, assim, ele teve ganhos, entendeu? As coisas foram... Senão ele não voltava, né?
Exatamente. Mas tocou muito nas minhas dificuldades, porque eu sou essa pessoa que quer senta aqui, toma um café, vamos conversar, entendeu? Essa E coisa lá maternal no consultório. assim, eu tive que tomar floral para isso, mas eu falava, gente, será que ele não vai desmarcar? Acho que dessa vez ele não vem. Ele via lá que ele confirmou, eu falei, ai, meu Deus, ele veio. Eu tinha que me fortalecer assim para estar presente e conseguir trabalhar com esse moço sem misturar com as minhas questões internas, né? Então eu acho que esse foi o meu maior desafio, atender o moço bravo. É porque uma coisa que é muito interessante dentro das filosofias todas, né? São Francisco, ele falava muito isso. Ele tinha uma filosofia que era a perfeita alegria. E aí eles ficavam sempre falando disso, né? E o irmão Leão, que era o apóstolo querido dele, mas também que ele batia no irmão Leão, ele era nervoso com o irmão Leão, porque o irmão Leão sempre tinha adoração por ele. Então, o irmão Leão era daquele que beijava os pés de São Francisco e sempre levava um pontapé na cara. Era assim a relação dele, né? E o Francisco, ele sempre falava na perfeita alegria. E o irmão Leão não entendia o que era a perfeita alegria. Não é fácil entender. E ele sempre falava, e ele entrava nas cidades cantando, né? Aí o irmão Leão ficava impressionado, por quê? Porque Francisco mantinha sempre aquele movimento e o povo jogava xixi, cocô em cima dele, apedrejava ele, judiava dele, né? Eram agressivos com Francisco, né? Porque ele também era um mau exemplo para os jovens, né? Principalmente para os filhos das elites, né? Porque os 4 principais apóstolos dele, que seguiram ele no começo da carreira dele, eram muito ricos. E ele conseguiu tirar eles da casa deles, né? Alguns voltaram, outros não. Outros viveram com Francisco até a morte. Então, o irmão Leão falava, mas o que é essa perfeita alegria? Aí ele olhou para o irmão Leão, né, e falou, você não entendeu ainda? Você é muito burro. Delicadeza. Porque você não entendeu ainda o que é a perfeita alegria. Você tem que entender, não é eu que vou te explicar. Mas já que você não consegue entender, a perfeita alegria é essa. É você conseguir entrar numa cidade onde você vai levar pedrada, onde eles vão te tratar muito mal, onde eles vão te negar o pão, jogar xixi, cocô, vômito em você, e mesmo assim você se sentir feliz. Isso é a perfeita alegria. Pois é. Então, é muito fácil a gente aceitar o que é mais bonzinho. O que é gostosinho. Né? Aquele que vem dizendo, ai, que maravilha, aí você é um alquimista tão maravilhoso, do que um tipo desse aí. Pois né? Isso foi desafio. Desafiando mesmo, né? Eu já tive alguns casos assim que vem mesmo dizendo, isso aí que você faz não funciona. Eu tive um caso engraçado que foi de trabalhava com aeronave. Engenheiro? Ele era não é o piloto, é o copiloto. Ele era o copiloto. Hoje ele é piloto. Ele era filho de militares. A mãe dele era militar, o pai também. Então você imagina a figura, né? E ele piloto de avião. Já estava na época para ser piloto, para ser copiloto, né? E logo em seguida ele foi. E ele tomava o floral e ele vinha reclamando, assim como esse seu, né? Que não estava fazendo efeito, A terceira vez que ele veio, eu falava para ele assim, chamar ele de José. José, eu não entendo, cara, porque eu te passei tanta coisa assim tão forte e você sempre fala para mim que não mudou nada. Não mudou nada, as coisas continuam como estão. Mas esse mês eu tomei uma decisão, mas eu acho que isso não tem nada a ver com o floral. Nunca tem nada a ver, né? Nunca, né? Acho que não sei. Não, aí, na hora que ele me contou a decisão... Tudo a ver, né? Não, ele simplesmente entrou com um processo, já queria encaminhar o processo para o Supremo Tribunal Federal em tempo recorde, porque ele queria tirar o nome do pai do nome dele. E não tem como, porque é a estrutura brasileira, né?
Não tem como você tirar o nome do seu pai, porque é paternalista a nossa sociedade, né? O nome do pai é o último nome, né? Inclusive, que vai constar do seu RG, que vai constar da certidão de nascimento, que vai constar o passaporte. Você vai para o exterior, o cara não quer saber teu nome. Por exemplo, lá eles não me chamam de Joel Barbosa, eles me chamam de Aleixo. Na América, o senhor Aleixo, porque é o nome do meu pai que eu carrego. A sociedade muito machista, né, a nossa. E ele estava no Supremo Tribunal, eu acho que 1 ano e meio depois. Ele fez uma reviravolta. Mas não tem nada a ver com o floral. Encheram o saco e ele dizia que não tinha acontecido nada na vida dele. Não é? E hoje ele é piloto de avião. Ele não queria casar. Ele falava que ele não queria constituir família. Claro, com a família daquela, ninguém vai querer constituir família. E ele casou. Hoje ele é pai. Ele é uma pessoa muito feliz, muito feliz. Mas ele rompeu com os pais. E ele continuou tomando floral. E de vez em quando ele ainda arriscava sorrindo já num tom irônico, né? Dizendo que não fazia efeito. Pronto, daí vira... Por quê? Porque é uma coisa muito interessante, Vânia, a alquimia floral, porque a pessoa, às vezes, ela não passa pelo trato do entendimento. Ela é uma pessoa prática, então ela pratica a mudança logo imediata. Então não tem terapia daquilo. Sim. Entendeu? Por isso que o homem é legal, né? Ela não consegue enxergar. Nossa, eu mudei porque eu agia dessa maneira, mas agora eu estou agindo de outra. Eu estou me vendo de um jeito diferente. Tem gente que não é assim, não né? se vê, né? Tá ali fazendo. Vai lá e já entra na justiça e já quer um resultado. Né? Por exemplo, eu não quero casar. Ele não quer saber por que é que ele não queria. Mas logo em seguida ele casou. E também ele acha que aquilo do passado não tem relação com o futuro. E tá tudo bem, E tá tudo bem, entendeu? Então eu tive um paciente assim, me lembro muito dele. E fica marcado, né? E depois de um tempo, eu me encontrei com ele num voo. Eu fui voar, fui para um outro estado, e ele que era o piloto. Olha isso. E aí foi muito bom o encontro, assim. E, inclusive eu não reconheci ele, porque parecia que ele tinha outra cara. E foi interessante, porque quando eu reconheci ele, eu não me lembrava da cara anterior, entendeu? E eu ficava olhando assim para ele... Tentando juntar os pontos. Como é que era a cara dele? Porque ali você está diante de uma outra pessoa, né? E eu não acho que seja uma pessoa que mudou, mas uma pessoa que assumiu o real estado do ser que ele é. Isso é lindo, né? Você demais. pensa assim também? Eu penso isso. Eu acho que a alquimia ela vai tirando o que não é para ficar o que é, né? E quando você vê que a pessoa se encaixou naquilo, ela brilha, né? Ela floresce, as coisas fluem, é tão emocionante mesmo, não é? Tu atende em São Paulo? Atendo em São Paulo. E online também, né? Online Essa coisa também. do online, ela abriu a possibilidade de atender pessoas do Brasil inteiro, então atendo online também. E tu gosta de atender? Adoro. É? Eu acho que o primeiro atendimento que eu tive, eu falei, gente, eu quero fazer isso pro resto da minha vida o tempo todo, assim, eu quero estar aqui, desse lado da mesa, com uma outra pessoa ali do outro lado, e tendo essa interação e sendo um canal para esse tipo de experiência, né, para esse tipo de transformação. Até eu acho que por ter passado por isso, eu atraio essas pessoas que estão em processo de mudança e tal, e muitos acabam virando alquimistas, né? Essa pessoa que eu te contei, dos 15 dias, ela virou uma alquimista incrível. É aluna minha? Aluna, já faz um escola. tempo que ela está formada. Nossa, que legal. E ela era uma pessoa muito pragmática, assim, então ela achava que para atender, ela, como psicóloga, quando ela fez a primeira, ela usava sempre roupa branca, bem... Ela até usava, acho que um jaleco, uma coisa muito técnica, assim, sim, sabe? E foi indo. Eu acho que também atrai esse tipo de pessoa que precisa integrar um pouco de bruxaria, vamos dizer assim, sabe? De alguma conexão mais livre com a sua intuição, com a sua espiritualidade, com a sua criatividade, sei lá.
E, aos poucos, no processo de floral, ela começou a tirar o branco, que nem a Kátia contou no episódio anterior, né? Só que ela era vermelha. Um dia ela apareceu com uma blusa vermelha, uma flor aqui, sabe? Ela foi virando essa pessoa que hoje faz trabalhos com sagrado feminino, incríveis, sabe? Então, ela foi tirando esses conceitos para virar essa pessoa. Literalmente. Botou a flor na cabeça. Botou a flor na cabeça. E, assim, eu também me lembrei de uma funcionária sua, que tomava floral, sim, mas era até difícil de atendê-la, porque ela chegava e já falava o que ela queria. Eu quero tomar tal coisa. Você faz para mim? Tá bom. E fazia. Então, ela era alquimista dela. Ela só usava você como uma desculpa. Exatamente. Ela ia lá, eu quero tomar tal coisa, eu já pensei que isso aqui vai ser bom para mim. Beleza, vamos fazer. E um dia eu propus que o próximo floral que ela fosse fazer, que já era Corpus Celestis, que é esse astrológico que vai ainda mais além, né, que nos conecta diretamente com os arquétipos. Mas eu falei, só que dessa vez eu não quero saber o que você quer tomar. Você vai escolher aqui neste baralho. Vamos ver o que o universo quer que você tome. Ela fez aquela cara assim, tipo, ai, tá bom, não sei se isso vai dar certo. Aí eu que escolho. Exato. Aí ela foi lá, escolheu nas cartas, aceitou tomar o que as cartas trouxeram. E ela teve um sonho, Joel, que acho que até no sonho você aparecia, e ela voava no sonho. E ela depois contou muito emocionada, Vânia, eu descobri que eu posso voar. Nossa, que lindo. Ela saiu daquela coisa arraigada, assim, né, na materialidade. Que prendia, né, ela, né? Ela falou, gente, eu descobri que eu posso voar. E aí isso nunca mais saiu dela, sabe? Hoje eu acho que ela é uma pessoa bem integrada com quem ela é, e ela descobriu esse outro lado, entendeu? Esse outro lado que não é só material, que é de outro plano. A gente pode chamar de como quiser, né? Do universo, da espiritualidade, da criatividade, enfim. Mas ela abriu esse outro lado. E eu acho isso muito lindo, sabe? A pessoa, parece que ela tem um quarto fechado, que ela não explora, e um belo dia ela abre aquilo lá. As 4 paredes caem. Né? E integra com o resto. Isso é muito legal, né? Não é só abrir porta e janela, as paredes caem. Exato. E a pessoa tem mais espaço, né, para experimentar, para viver, assim. Depois te conto quem é. Depois você nos bastidores ali, exato. Né? A história continua. Você é casada? Eu sou casada. Há 33 anos, Joel. Dia 23 de setembro, completamos 33. O que faz teu marido? Ele é músico. Produtor musical. Que em legal. casa é todo mundo artista. Meu filho trabalha com cinema, minha filha é artista plástica. Teu filho quantos anos tem? 26, esse da história, né? Que ele me trouxe para a alquimia. 26. Que legal, 26 anos. Sim. E a menina? 24. 24 anos. Nossa Senhora, meu Deus. Não, e todos maiores do que eu, homem, né? Uma mulher. Eu sou muito feliz de ter tido um de cada e entender, sabe, a energia de cada um e tal. Que legal. E tu atende aqui em São Paulo? Sim, no Alto da Lapa. No Alto da Lapa. Que legal. Depois aí eu vou aí, vocês que estão assistindo a gente, eu sempre deixo aí na legenda o telefone dos alquimistas para vocês fazerem contato. A Vânia atende tanto direto aqui no assunto, quanto online também. Aí eu vou fazer uma pergunta para ela, agora que eu acho que muito nos interessa. Você usa outras técnicas, além da alquimia que você aprendeu na escola de alquimia? Você agrega alguma outra coisa? Você trouxe? Joel, eu acho que a alquimia, dentro da alquimia, eu descobri tudo que eu amava. Eu sempre gostei de astrologia e olha, isso existe dentro da alquimia. Eu sempre gostei de cartas, de oráculos, de tarô. Olha, tem tarô na alquimia. Então, isso me basta. Para mim, as essências alquímicas, o tarô e a astrologia. Você joga o tarô? Eu jogo tarô. Aliás, é uma paixão, né? Mas é uma paixão ligada à astrologia, porque, não sei se você lembra, você deu um curso de tarô antes de criar o seu tarô.
um curso de tarô de Marsella, que Nossa, você faz fez tempo. uma releitura do tarô de Marsella, lembra? Sim. E eu tinha um tarô que eu ganhei que eu fazia 7 anos que eu tinha esquecido ele numa gaveta. E aí, quando você falou, vou dar um curso de tarô, eu tenho um tarô. Aí eu fui lá, abri o tarôzinho, enfiei num saquinho e fui lá fazer seu curso. E foi incrível, abriu essa porta e conectou totalmente com a questão da astrologia, que é um tarô lido na mandala astrológica. E quando é cliente, eu ainda fico com o mapinha da pessoa do lado, assim, olhando o tarô, mapa, tarô. Então, por exemplo, eu vou marcar uma consulta com você. Aí, obrigatoriamente, eu tenho que fazer meu mapa ou não? Não, mas assim, eu vou falar que eu gosto. Quando a pessoa marca comigo, eu já peço os dados. Você pede para construir E dia que eu nasci, o horário, o horário local. que eu nasci, a cidade. E aí, na anamnese, a gente vai conversar e aí, no final, eu falo do seu mapa. E eu já aviso a pessoa, olha, mesmo a gente não trabalhando isso neste momento, eu quero ter essa conversa com você. E muitas vezes as questões que aparecem no mapa, porque às vezes as pessoas reclamam, os clientes não se abrem, né? Na alquimia, eu acho muito difícil isso, porque a hora que a pessoa vai lá, escolhe as suas 3 flores do momento, ela já está se revelando ali, né? Se você vai fazendo perguntas ligadas ao que ela te mostra, aí o tarô o mapa, eles vão abrir portas para que a gente alcance níveis dessa pessoa que está na nossa frente, né? Até porque o povo que vai procurar um alquimista ou procurar uma terapia, eu sempre brinco em aula, eu acho que você lembra dessas aulas que eu dei, que eu digo que paciente é muito mentiroso. Pois é, né? Mas o floral não mente. E o paciente, eu digo assim, um paciente brasileiro, ele tem uma regra com ele, que é a negação. Nossa, eles negam Você tem tudo. problema de relacionamento? Não tenho, não. Tem, né? É sempre assim. Sua saúde está ótima? Tá boa. Tá. O açúcar está em 300. Mas você está lá com exame, eu digo, nossa, você está acordando aqui com 300 açúcar, então você é diabético. Não sou diabético. Eu digo, mas teu açúcar está em 300. Não, porque eu comi muito doce essa semana. Eu digo, não, mas aqui, esse outro exame está dizendo que para chegar numa taxa dessa aqui, tem que estar no mínimo 300 todo dia por 3, 4 meses. Então, não foi o docinho de ontem, não foi o docinho né? da semana. Mas eu acho que isso faz parte do mistério que é uma pessoa, sabe? As pessoas não vão chegar lá e se abrir assim só porque você é simpático e ofereceu café, né? Se estabelece um fluxo, né? Uma conexão entre a pessoa que está na sua frente e o alquimista. E você gosta disso, não? Eu amo isso. Ou você prefere que a pessoa chegue e diga, porque eu sou assim, eu sou assado? Joel, tem de tudo, e eu gosto de tudo, sabe? A pessoa que fica no mistério, a pessoa que se abre mais. Quando a pessoa eu gosto mais do desafio, né? Outro dia eu fui ler tarô para uma pessoa super querida, assim, que eu não conhecia direito. E ela chegou muito, sabe, a postura da pessoa, sim, toda durinha, assim. Mas foi indo. No final, assim, a coisa já estava, sabe? Grandes amigas ali. Ela se abriu muito e a coisa fluiu de um jeito muito positivo. Então, é isso. A gente não sabe o que vai acontecer no processo, quem é aquela pessoa, né? Eu sempre gostei quando você falava do mistério. Aquela pessoa é um mistério, é um universo que vai se revelar na troca, né? Eu acho que a gente vive um mundo em que as pessoas são muito controladoras. Elas querem que o processo siga de uma determinada uma agenda forma. Pessoal, né? Pois é. Ela faz uma agenda pessoal. E eu acho que a gente tem que ter essa flexibilidade, essa entrega para as coisas que têm seu tempo, né? O processo de cada pessoa é só dela. Sim, é só dela. E é um privilégio você poder caminhar com ela um pouco. Pode ser muito, pode ser pouco, enfim. De qualquer forma... Porque você está do lado, mas você não está no caminho dela. Você está do lado só, olhando ela. Você não vai carregar ninguém, né? Então. Eu, como não tinha nenhuma formação de terapeuta, muitas pessoas que buscam alquimia já são psicólogos, terapeutas de alguma maneira. Sim. Eu não tinha
formação nenhuma disso, Você né? você trabalhava com design. Pois é, me senti um peixe fora d'água lá, inclusive nas aulas, né? As pessoas já falando das terapias, não sei o que lá, e eu ouvindo, né? Né? O que você pode fazer é aprender mais, ficar ouvindo. Então, eu ficava ouvindo, assim, pensando, gente, como é que vai ser atender uma pessoa, assim... Como eu posso contribuir com isso? E aí, se eu não assim, tenho experiência? logo no começo, eu atendi uma pessoa falando, olha, eu tenho um câncer, eu estou assim, meu pai isso, minha mãe aquilo. Assim, coisas muito difíceis. E eu lá, trabalhando, ouvindo, anotando, fiz floral para ela. Quando ela saiu, falei, gente, olhei no espelho, quem é você e o que você, né? É um caso grave, né? Não, eu falei, gente, em outros tempos eu já estaria aqui me debulhando em lágrimas, entendeu? E eu consegui atender essa pessoa com serenidade, dar o meu Colocando melhor ela para no lugar ela. dela. Isso é alquimia, sabe? Nessa hora, eu me senti uma terapeuta. Falei, eu consigo ouvir o sofrimento do outro com empatia, mas sem sofrer junto, sabe? Dando o meu melhor. Eu tenho um aprendizado muito grande com isso, porque quando eu comecei a atender, nossa, eu ficava muito doente, sempre. Porque você é muito empático, né? No primeiro ano foi difícil, o segundo piorou. O terceiro, então, eu atendia um mês, ficava um mês em casa. Eu ficava doente, eu somatizava. Eu tinha muita afta, né? Então Eu lembro dessa história. Lembra? A questão do falar, Ficava né? com a boca inchada. Nossa, era horrível. Os dentes. Eu ainda tinha pedaço de osso no dente, né? Quando eu saí da estrebaria. Então eu tinha muita infecção. Nossa, eu sofri demais naquela época, demais. E eu ficava pensando assim, gente, eu não posso viver assim, porque senão eu não vou conseguir atender. Eu não vou conseguir produzir nada. Então, 87 eu sofri muito. 88, 89, 90. 91 eu já tinha o Centro de Integração da Vida e já estava fazendo os primeiros florais. Eu me lembro que uma das primeiras inspirações de Paracelsus foi olhar para mim e dizer assim, quando você estiver atendendo, não foi com essas palavras que ele falou, mas eu vou traduzir da maneira mais vulgar possível. Quando você estiver atendendo, escreve na testa do teu paciente uma frase que você vai ler para você. Aí eu falei, nossa, que frase, né? Fiquei doidinho assim na hora. Que frase? Ele falou, eu não tenho nada a ver com isso. Né? E aí eu fui dar uma aula e eu fui falar isso, né? Falei, gente, eu tive um momento de libertação. Paracelso me libertou de uma história. E ele me ensinou uma técnica. Você foi ensinar. Eu não tenho nada a ver com isso. Não, teve gente O pessoal que assim. ficou triste. No Rio Grande do Sul, teve uma mulher que levantou, pegou as bolsas assim, super agressiva. Falou, não vou fazer aula com você. Porque você não tem. Você não está ensinando humanidade para gente. E foi-se embora. E não continuou o curso. E algumas pessoas reclamavam dessa minha... Elas achavam que era uma frieza, né? Aí eu falava, gente, eu me lasquei 5 anos, eu não quero isso para mim. Eu não quero mais viver isso. E hoje, por exemplo, eu tenho minhas filhas, a Tainá e a Paloma. Quando elas ficavam doentes, eu tinha que ir para o hospital. Ficava doente junto. Não, eu tinha que tomar remédio para pressão, eu tinha que tomar calmante. Eu ficava desesperado. É tanto que, até hoje, a Jaque, às vezes ela liga para dizer que a vida está com febre, entendeu? Vim aqui no pronto-socorro com a vida, mas não se preocupa, não. Porque ela é desse tempo, né? Que era a época, principalmente, que eu estava me separando. Mas eu aprendi com Paracelso, sabia? E eu, quando comecei a colocar isso em prática, nossa, é um alívio na vida da gente. Eu tive sorte que eu tive essa experiência logo no começo, sabe? Isso é uma maravilha, porque eu vou te falar. Há uns meses atrás, a Vida teve aquele apendicite aguda. Jura? Então ela foi internada de emergência, né? Quando a Jaque me falou, a minha reação, assim, no começo, foi assim. Que hospital ela está? Ela está lá no São Luís, aqui no São Luís. Que quarto?
Ah, tá lá no 1307. Eu falei, daqui a pouco eu apareço aí. Bem tranquilão. Nossa, eu entrei assim, eu olhei para ela, sabe? Eu olhei para a Jaque apavorada. Eu falei, Jaque, uma coisa você tem que pôr na sua cabeça. A vida, ela já é uma mulher. Ela já tem namorado, ela já dorme com o namorado. Ela é uma mulher, ela não é mais uma criança. Uhum. É difícil para a mãe, né? Aceitar isso. E assim, ó, isso é um processo dela. Isso é uma história dela. Isso aí não é minha, não é tua. Então não tem por que você se culpar. Você não acha que essa coisa desse envolvimento também tem a ver com culpa, que às vezes a gente tem, da gente achar também que a gente é responsável por aquilo, e a gente não é. Mas dentro da gente tem um pedaço daquilo. Acho que pai, mãe, acho que mãe. Não é? Sempre acho que podia ter feito mais, né? Eu, como mãe, sempre acho, não, eu podia ter feito melhor tal coisa, podia ter lidado melhor com tal situação, mas, falando em astrologia, eu tenho aquário na minha casa dos filhos, então eu gosto muito de pensar meus filhos como pessoas livres, sabe? Independentes, fico super feliz. Porque uma hora eles vão ser, né? Então, mas eu acho que sim. E acho a gente que não tem. pode atrapalhar, não é? E a gente não pode carregar ninguém, Joel. Nem filho, nem cliente, nem ninguém. A gente faz o nosso melhor, a gente entrega o nosso melhor. Mas o que ele vai fazer com isso é uma questão dele, né? A gente não tem controle. A decisão. A decisão de fazer. A escolha. É. A escolha é tudo na vida da gente. Não né? é? Eu tô feliz com a minha. Eu também. Você sabe que eu tive... Você conhece minha vida particular e você sabe que eu passei por momentos assim, onde as minhas escolhas foram assim, escolhas abismais, né? De dizer, você vai ficar aqui em cima ou você vai pular? E muitas vezes eu pulei, né? E pulei no escuro. Isso é fé. É uma... Salto de fé. É uma convicção mesmo, né? Que vai dar certo, né? Mesmo que eu esteja fazendo a escolha errada, mas de alguma maneira vai dar certo. O que né? é errado, né? Também. Então. Viver é ter experiências, e é isso aí. E aí, a última pergunta que eu vou te fazer. Baseado nisso, você acredita que as pessoas que estão lá te procurando, elas estão, na maioria delas, vão reclamar de alguma coisa? E o motivo pelo qual elas te procuram tem alguma coisa a ver com escolhas erradas? Olha, pensando aqui, a primeira coisa que me vem não é escolhas erradas, mas é não fazer a escolha. Sabe? A pessoa, com tanto medo de errar, acaba não tomando nenhuma atitude, acaba não se comprometendo com nenhuma decisão. Eu acho que não tomar atitudes, não se comprometer com uma escolha é pior do que escolher errado. Porque escolhendo errado, você vai ter uma experiência e aquilo vai te servir como conhecimento, Entendi. como, né? Muito legal. E você não escolher é muito pior. Então, eu acho que as pessoas que me escolhem, me procuram hoje, elas estão buscando talvez mais segurança, elas estão... Para fazer a escolha. Para fazer a escolha, mais autoconhecimento. Então, vai buscar entender o seu próprio espírito pelo mapa, vai buscar entender o seu momento com o tarô, com o floral, vai buscar se libertar de amarras, né, de padrões que prendem do pai, da mãe, do ancestral, com as limpezas no floral. Muito legal. Né, para poder ter essa escolha mais consciente, eu acho que é isso. Vânia, foi um prazer enorme, gigante estar aqui com você. Vânia Maravilha, eu estou maravilhado, né? Com esse bate-papo. Fico muito feliz. E as pessoas que estão sentando aí, todas são minhas amigas, né? E são amigos que eu carrego ali no fundo do meu coração. Eu desejo a você muita sorte, como diz na Itália, que eu adoro, a boa fortuna. Como ascendente em touro, eu não vou falar boa sorte. Né? Como ascendente em touro, eu vou falar boa fortuna. Vou falar aqui em italiano. E eu fico feliz, né, de ter sempre esses encontros semanais com vocês, porque isso é uma maneira também de levar a alquimia para o mundo. E eu acho isso maravilhoso,
porque isso faz parte, aliás, é uma grande parte da nossa missão, do nosso propósito em vida, né? Então, te agradeço aqui a presença e gostaria de deixar aqui no AlchemyCast o encerramento por sua conta. Ai, que difícil. Aí você vai olhar para aquela câmera ali, ó. Deixa eu pensar. Bom, o que eu acho mais importante na minha vida hoje é ser esse canal da alquimia para levar essa energia para qualquer pessoa. Criança, velho, ou mulher, homem. Quem sentir que está nesse momento de buscar algo maior. Então, é isso. Eu só tenho a agradecer ao Joel, à alquimia, e me coloco à disposição. Quem quiser fazer essa caminhada comigo, estarei disponível e feliz, aguardando com um cafezinho, bolinho, que lá no meu consultório sempre tem. E é isso. Eu agradeço muito, Joel. Adorei. Precisamos descobrir esse seu lado lunar. É Câncer no meio do céu, com Você Vênus tem? lá. Então. Vênus em Câncer no meio do céu, que, para quem não sabe, é essa coisa acolhedora, e, enfim. E quando for se encontrar com São Pedro, né, ele tem a chave do céu, é a primeira coisa que ele vai perguntar. Acolheu, né? Cuidou. Você acolheu, você cuidou. A Vivian, minha querida terapeuta primeira que me levou para a alquimia, ela falava, você vai expandir o seu conceito de família. Você vai sair dessa coisa, filhos, marido, você vai descobrir uma grande família. E é isso, eu acho que eu estou conectada. A família alquímica. Então, gente, eu vou me despedindo também aqui com a Vânia de vocês. Na próxima semana, nós vamos ter aqui mais AlchemyCast, o podcast da alquimia. Então, beijos alquímicos. Muito obrigado, Vânia, maravilha. Eu que agradeço. E vamos ter a oportunidade, vou aqui já avisando aqui a vocês, que nós vamos ter a oportunidade de visitar vai ser um prazer os enorme. consultórios, os laboratórios, e fazer lá um podcast diferente. Boa. Lá vai ser um podcast diferente. Oba, podcast com tarô. Então é um podcast com tarô. Vai ser incrível. Ser muito legal a ideia. Então, beijos alquímicos. Tchau.